Pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula. Então, hoje nós vamos abordar o tema prêmio de risco. Tá? É um tema muito importante porque ele trata da principal pergunta que a gente se faz quando a gente está começando a investir. Tá? E que pergunta seria essa? Qual o valor mínimo que eu tenho de esperar de retorno ao investir qualquer valor que eu tenha, né, daquele mês, do ano, enfim, o período que você definir. Tá? Para isso, para ficar mais didático, eu fiz uma analogia, tá bom? Eu peguei, se você tivesse 10 mil reais, você quer investir aquele dinheiro, e você, para investir aquele dinheiro, você tem três opções, três empresas diferentes, três lugares diferentes para você guardar aquele dinheiro. A empresa A, empresa B e empresa C. E cada empresa dessa vai pagar uma rentabilidade diferente para você, bem de acordo com o risco que você está assumindo em investir em determinadas empresas. Então, para isso, eu trouxe um investimento, deixa eu puxar um pouquinho para cá, diminuir o zoom. Então eu trouxe, no investimento 1, na empresa 1, é uma empresa de baixo risco, ou seja, uma empresa que já está há muito tempo no mercado. Então você vai ter ela te oferece uma rentabilidade de 7,5% por esse empréstimo que você está fazendo a ela, tá? E o tempo que você vai ficar nela vai ser até 2026, ou seja, uma liquidez de 2026. Você só vai poder resgatar esse valor em 2026. Então, faça chuva, faça sol, 7,5% ao ano em 2026. Na empresa 2, na empresa B, então, um risco médio é uma empresa que já está um pouco menos de tempo no mercado, mas ela vai te pagar por isso, ela vai te pagar uma taxa de 9% ao ano e também vai ser em 2026 que você vai poder fazer esse resgate do valor dos 10 mil reais emprestado. E a gente também tem a empresa C, que é uma empresa que já é mais nova, então é uma empresa que você tem um pouco mais de risco nela, então mas por isso ela também vai te pagar um valor melhor. Então ela vai te pagar uma porcentagem, uma taxa melhor. 12% ao ano, e também você vai poder resgatar somente em 2026. E a gente olhando as três empresas, o que a gente começa a perceber? A relação risco-retorno. Quanto maior o risco assumido, maior o retorno também que você vai ter. Tá, Valtair? Então, o que eu consigo aí com risco zero? Ou seja, que eu coloco meu dinheiro, eu não tenho risco, mas tenho retorno. No Brasil e nos países do mundo, né, o que é considerado como risco zero são os títulos do governo, que aqui no Brasil é o Tesouro Direto. Então, eu fui lá no site do Tesouro e puxei também o Tesouro pré-fixado, faça chuva, faça sol, ele vai te pagar 7,15% ao ano e o vencimento dele também é 2026. E baixíssimo risco justamente por isso, por ser considerado risk-free, ou seja, livre de risco. Então, isso responde àquela pergunta inicial. Lembra que a gente fez? Qual o mínimo retorno eu tenho que exigir ao aplicar 10 mil reais? Seria, se numa liquidez para 2026, seria o quê? O valor de 7,15% ao ano. Tá, mas o nosso tema está sendo prêmio de risco. O prêmio de risco nada mais é do que a diferença do que um investimento que você vai fazer, vamos supor aqui, vamos pegar esse investimento C, ou seja, 12% ao ano, a diferença de 12% para 7,5%, 7,15%, que seria no risco free. Você colocaria ali, você não teria risco nenhum, mas aqui você no investimento C você já está assumindo o risco. Para esse risco que você está assumindo, você já ganha um spread, você já ganha essa diferença, esse prêmio, que seria essa diferença de 12 ali, menos 7, conta de padaria, não é assim que faz, mas 5% é o prêmio pelo risco que você está assumindo, tá bom? E o que isso interfere na sua vida? Interfere no seguinte, que existem investimentos, principalmente dos grandes bancos, que eles te oferecem um risco maior e te pagam uma rentabilidade menor do que o tesouro. Então, quando você for investir, você tem que ficar muito atento a isso. Tá? Valtair, mas os grandes bancos eles são mais seguros, concordo com você. Mas se os grandes bancos quebrarem, ou se os pequenos bancos quebrarem, o que vai te pagar é o mesmo, é o Fundo Garantidor de Crédito, em relação ao CDB, em relação à renda fixa, alguns produtos de renda fixa, tá bom? LCI, CDB e mais alguns aí. Tudo bem? Tá, mas não existem diversos tesouros de 2021, 22, 23, então qual seria o melhor investimento? Qual seria um investimento livre de risco que eu poderia fazer para 2021, 22, 23, 24? Então aí você entra para o Tesouro Selic. O mínimo que você tem que exigir é o tesouro, o quanto o Tesouro Selic paga. Por quê? Ele é o tesouro
que te oferece a menor volatilidade, ou seja, ele é o mais seguro que tem, e rendimentos positivos diários. Tá? Então, quando você for investir, o mínimo que você tem que exigir é o quê? O Tesouro Selic, que aí entra o CDI. Que aí, porque o CDI ele segue o Tesouro Selic. As rentabilidades, elas seguem, elas são bem parecidas. A variação de 0,1%. Mas se o Tesouro Selic sobe, o CDI sobe e por aí vai. Então, o mínimo que você tem que exigir da sua instituição financeira é o quê? 100% do CDI. Menos que isso, você está perdendo dinheiro. Tudo bem? E aí eu trouxe aqui até uma matéria do Valor Invest, que é um site de investimento, que fala que a média da rentabilidade dos CDBs, dos bancos, médios e pequenos bancos, é de 109,5%, enquanto dos grandes bancos, para o mesmo período, paga o quê? 85,5% do CDI. Dá uma diferença aí de 28%. Tá? Então, não estou te recomendando a não investir nos grandes bancos. Claro, o critério é sempre seu, você utiliza, você tem a sua estratégia de investimento. Mas avalie quando você for investir, se você vai investir no pequeno ou se você vai investir no grande banco. Tá? Lembrando sempre dessa relação risco-retorno. Tudo bem? Então foi isso aí que eu queria trazer hoje para vocês. Tá? Então a gente se vê aí na próxima aula. Tudo de bom para todos aí.